Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miller, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e nesta videoaula vamos aprender sobre ligações químicas e seu caráter, ligações intermoleculares, solubilidade intermolecular e cadeias moleculares. Ligações químicas e seu caráter. Nesta videoaula estudaremos o caráter existente sobre as ligações químicas formadas. Os diferentes tipos de ligações possuem características bem particulares. Um conjunto iônico, estamos falando de um composto para o qual suas ligações são iônicas. Um composto covalente, estamos mencionando um composto para o qual sua ligação é do tipo covalente. Linus Pauling relacionou o conceito de eletronegatividade ao caráter das ligações químicas. A ligação iônica é mais correto dizer que ela possui caráter iônico de uma ligação química. As ligações covalentes possuem um caráter covalente. Escala de eletronegatividade. A eletronegatividade tem o poder de um átomo numa molécula de atrair elétrons para si, e assim organizou o que chamamos de escala de eletronegatividade de Pauling. De um modo geral, é possível dizer que a ligação entre dois átomos em que a diferença entre as eletronegatividades é menor ou igual a 1,7, o seu caráter será covalente. Quando pensamos numa ligação iônica, estamos querendo dizer que em uma ligação entre dois átomos, cuja diferença entre as suas eletronegatividades é maior que 1,7. O cálculo dessa variação se dá pelo valor do elemento de maior eletronegatividade e então diminuir o valor de menor eletronegatividade. Ligações intermoleculares. Assim como os átomos se unem formando ligações químicas, as moléculas se unem por meio de ligações ou forças de interações intermoleculares, sendo ligações que ocorrem entre as moléculas. Existem três tipos de ligações intermoleculares: ligações de polo induzido ou London, ligações de polo ou de polo permanente e ligações de hidrogênio. Bom, ligações de polo induzido ou London. Essas interações são denominadas de polo induzido ou London porque ocorrem entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não possuem polo. São moléculas apolares aquelas em que as ligações são estabelecidas entre os átomos com a mesma eletronegatividade. Geralmente ocorrem entre moléculas de apenas um único elemento químico. Por esse motivo, ocorre um acúmulo de carga eletrônica em uma das extremidades da molécula, provocando dessa forma uma polaridade instantânea. E é uma interação fraca devido à pequena força de atração. Ligações de polo ou de polo permanente. Essas ligações ocorrem exclusivamente entre as moléculas polares. As estruturas moleculares já possuem um acúmulo de carga eletrônica em uma das extremidades da molécula. Devido a isso, já conseguimos identificar quem será o polo positivo e o negativo. O polo negativo se dará ao átomo de possuir maior eletronegatividade e o positivo o de menor eletronegatividade. Um polo de carga positiva e outro de carga negativa se atraem mutuamente, de modo que o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo e a outra molécula assim sucessivamente. São interações mais fortes devido à maior força de atração entre as moléculas. Ligações de hidrogênio. Essas ligações ocorrem entre moléculas polares. Entretanto, a ligação ocorrerá entre um hidrogênio de baixa eletronegatividade de uma molécula interagindo com um átomo de alta eletronegatividade de outra molécula. Os átomos com valores de eletronegatividades altos são o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e é uma ligação intermolecular mais forte. Forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. Ao compararmos as substâncias diferentes, devemos primeiramente analisar o tipo de interação que possuem, pois quanto maior a sua força, mais difícil será romper as interações intermoleculares e, por isso, maior será a temperatura de fusão e de ebulição. Caso as moléculas possuam o mesmo tipo de ligação entre as suas moléculas, precisamos analisar o tamanho que elas possuem. Quanto maior for a molécula, maior será a sua temperatura de fusão e de ebulição. Solubilidade intermolecular. Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido. Denomina-se soluto os compostos químicos que se dissolvem em outra substância, e solvente a substância a qual esse soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Além das propriedades do soluto e do solvente, dois fatores exercem influência sobre a solubilidade: a temperatura e a pressão. A teoria da solubilização intermolecular indica que semelhante dissolve semelhante,
pois as substâncias polares tendem a dissolver outras substâncias polares, e as substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares. Nessa imagem, podemos perceber que a água e o óleo não se dissolvem. Por quê? Porque as suas interações são diferentes. A água já sabemos que ela é polar, e mesmo não sabendo a polaridade do óleo, podemos afirmar que o óleo é apolar, pois segundo a teoria semelhante dissolve semelhante, se o óleo fosse polar, como a água, eles se dissolveriam entre si. Exemplo, a limpeza de pincéis utilizados com tintas à base de solventes orgânicos não pode ser feita por água, que é apolar. Isso porque os solventes são pigmentos que constituem uma tinta que são de substâncias apolares e, portanto, serão solúveis apenas em outros compostos apolares. Cadeias moleculares. Vimos as características referentes aos diferentes tipos de ligações químicas estabelecidos entre os diversos tipos de elementos presentes na tabela periódica, bem como seu caráter, por meio da escala de eletronegatividade de Pauli. Entretanto, para que possamos prosseguir, precisamos retomar um pouco sobre as características das ligações covalentes. A ligação covalente, ela realiza-se por meio de um compartilhamento de elétrons existente na camada de valência. Não há nesse tipo de ligação a formação de cargas, sejam positivas ou negativas, pois os átomos que se unem por meio dessa ligação não doam nem recebem elétrons. Para que possamos entender como as moléculas são formadas por meio desse tipo de ligação, precisamos realizar 4 passos importantes. Primeiro passo, vamos identificar a quantidade de elétrons que cada átomo possui em sua valência. Segundo, precisamos desenvolver a fórmula eletrônica, que também é chamada de fórmula de Lewis. Nela, encontramos os elétrons da valência ao redor do símbolo do elemento químico, que estamos representando na ligação, e o envolvimento dos elétrons que são utilizados para o estabelecimento da ligação covalente. Terceiro passo, a partir dessa fórmula eletrônica, é possível escrever o que denominamos de fórmula estrutural, cuja função é simplesmente mostrar como é a estrutura da molécula constituída. Neste tipo de fórmula, destacamos somente as ligações estabelecidas entre os átomos ligados por meios de traços. E o quarto passo, após construirmos a fórmula estrutural, é possível, a partir dela, escrever a fórmula molecular, também denominada de composto molecular. Nela, indicamos as quantidades de cada um dos átomos que aparecem na formação dos compostos. Compostos orgânicos. Alguns cientistas começaram a perceber que todos os compostos denominados orgânicos continham o elemento químico carbono. A partir de então, começaram a estabelecer que esse único elemento possuía características bem diferentes dos demais. O átomo de carbono tem uma capacidade extraordinária de se ligar a outros átomos, inclusive a outros átomos de carbono, formando encadeamentos ou cadeias das mais variadas disposições. Surgiam então as moléculas denominadas orgânicas. O carbono é tetravalente, ou seja, precisa estabelecer 4 ligações para que atinja sua configuração estável. Apesar de existirem outros elementos químicos que se encadeiam, nenhum deles consegue formar cadeias tão longas, variadas e estáveis como o carbono. Por isso que esse elemento é capaz de formar um número enorme de compostos. Por exemplo, os compostos orgânicos a seguir. Temos o metano, utilizado como combustível de ônibus e caminhões, o eteno, utilizado como anestésico, o benzeno, utilizado na fabricação de plásticos, o ácido etanóico, utilizado no tempero de alimentos, como o vinagre, o etanol, utilizado em bebidas e aromatizantes e produtos de limpeza, e por último temos a propanona, utilizado como solvente de esmalte. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço!